Saudações, meu irmão! Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre com você. E para viver uma vida em abundância, uma vida com vitória, é preciso ser constante. Mas o contrário disso é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que ela é dobre no seu coração, ou seja, ela tem dupla alma no coração. A Bíblia diz em Tiago 1,8: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele começa algo, depois ele desvia a sua atenção para outra coisa, então aquela obra fica incompleta ou inconclusa e começa outro e mais outro projeto e aquele para. Por quê? Porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. A nossa caminhada cristã, ela precisa ser constante. Constante. É o devagar e sempre, mas seguindo uma constância. E se a pessoa tem um coração dividido para com Deus, isso se torna um problemão, é algo totalmente nocivo para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu andar com Deus, com a sua comunhão com os irmãos. Por quê? Porque é inconstante. Hoje você quer servir a Jesus, está com o coração ardendo por Jesus. Aí depois amanhã você está mais preocupado com o seu eu, satisfazer as suas vontades. Depois você quer fazer os projetos de Deus, mas depois você está mais preocupado em realizar suas vaidades. A sua opinião, a opinião de Deus, precisamos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, como vencer ou como derrotar a inconstância? Porque a inconstância, essa falta de firmeza, ela não significa falta de potencial. Tem pessoas altamente qualificadas, ou melhor, pessoas com grande potencial para se desenvolver e se darem muito bem na vida. Mas elas não sabem usar o potencial, ou seja, elas não têm disciplina para alcançar o melhor de Deus nas suas vidas. Eu já me deparei com pais que chegaram a mim dizendo: olha, eu tenho um filho e ele é muito esperto, tem um potencial muito grande, é um menino inteligente, pena que não gosta de ir à escola, pena que não gosta de estudar. Aí eu fico imaginando, é alguém que tem potencial, mas não tem disciplina. E você pode até dizer para o seu filho o seguinte, acredito que ele vai conhecer o autor dessa frase: sem disciplina, o talento não serve para nada. Sem disciplina, o talento não serve para nada. Quem disse isso foi Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol, que foi considerado pela FIFA 5 vezes o melhor jogador de futebol do mundo. Eu tenho aqui em 2008, 2013, 2014, 2016, 2017. Ou seja, se a pessoa tiver talento, mas ela não tiver disciplina nos treinos, com vontade, sem vontade, faça chuva, faça sol, às vezes a gente não acorda tão animado para fazer o que precisa ser feito, como ir à escola, como ir ao trabalho, como ir à igreja, mas você vai porque você tem disciplina. E nós veremos alguns pontos: disciplina, compromisso. Isso é um divisor de águas para o sucesso ou fracasso da vida de qualquer pessoa. A pessoa, talvez ela nem tenha muito talento, mas se ela for perseverante, ela vai longe. Agora, do contrário, a pessoa pode ter muito talento, mas sem disciplina ela não chega a lugar nenhum. Ela não terá sucesso. Mas como eu conheci homens de Deus, ou seja, cristãos com potencial altíssimo, e eu olhei para aquelas pessoas, comecei a imaginar um futuro, imaginei um futuro muito próspero. O problema é que não tiveram constância, eram pessoas sem disciplina, eram pessoas volúveis, muito instáveis, e infelizmente não deram em nada. Agora eu conheço pessoas com pouco potencial, ou seja, não têm muito talento, mas super perseverantes, fiéis. E foram muito além daquilo que eu imaginava que iriam. Eu talvez não tenha muitos talentos, mas uma coisa eu posso ter, e você também, que é constância, fidelidade, porque isso tem mais a ver com o caráter do que com o talento. Então, louvado seja o Senhor por isso. Você e eu podemos ser pessoas com perseverança, pessoas que caminham fielmente, firmemente, junto ao Senhor Jesus Cristo. E assim, sendo abençoado por Ele, abençoando outras pessoas com a presença dEle nas nossas vidas. Então vamos lá, pastor, o que eu faço para derrotar a inconstância na minha vida? Porque já estou cansado de começar um projeto e de não concluí-lo. E eu, infelizmente, tenho também histórico, eu posso me lembrar de
Há coisas que eu comecei a fazer e não terminei. Eu não me orgulho disso. Eu não me alegro quando lembro disso. Mas eu gostaria muito, muito, na minha carreira cristã, de não olhar para trás. Às vezes, a gente não começou a nossa vida muito bem, mas nós podemos decidir se vamos terminá-la bem. Talvez você já teve erros no percurso, alguns percalços, mas não significa que você tem que terminar mal. É você que propõe agora, diante de Deus, a terminar bem a sua caminhada, a sua carreira. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é entender que a inconstância não é responsabilidade de Deus ou das pessoas. Primeiro ponto, não culpe a Deus, não culpe os seus pais, não culpe os seus professores, não culpe os seus colegas, não culpe o governo ou a economia pelos seus fracassos, pela sua inconstância. Culpe a você mesmo, se responsabilize por quem você é e pelas decisões que você tem tomado ao longo do tempo. A Bíblia diz de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Isso é Lamentações, capítulo 3, versículos 39 e 40. O homem vai se queixar de quê? Queixe dos seus pecados. A culpa é nossa. Devemos olhar assim diante do espelho e dizer: olha, eu sou o culpado das minhas inconstâncias, dos meus fracassos. Porque potencial possivelmente você tem. E só não chegou aonde você gostaria de chegar pela inconstância. Talvez estamos aí chegando no finalzinho desse ano de 2020, você propôs lá no começo ler a Bíblia inteira no ano e você não conseguiu. Você vai culpar quem? Assuma a responsabilidade, é pessoal, ela é individual. E assim você alcançará graça diante de Deus porque vai se humilhar. Para de colocar a culpa no seu cônjuge, para de colocar a culpa nas pessoas, para de colocar a culpa no seu patrão. A culpa é sua, a culpa é minha, pelas minhas inconstâncias. E assim nós quebramos o orgulho, nós nos humilhamos diante de Deus e podemos dizer: Senhor, eu sou o culpado, eu sou o responsável. Eu sei com quem eu devo tratar. A partir de agora eu paro de culpar a outrem e começo a responsabilizar a mim mesmo. Esse é o primeiro ponto e super, super importante. E segundo passo, baseie suas decisões no compromisso e não nos sentimentos ou desejos. Compromisso. E o que é um compromisso? Eu tenho aqui. É um acordo realizado entre uma ou várias partes. É uma obrigação, é um dever assumido com alguém. Você tem compromisso. Você tem compromisso como empregado de estar todos os dias no trabalho às 7 da manhã, às 8 da manhã, querendo ou não querendo, faça chuva ou faça sol, com dor de cabeça ou sem dor de cabeça. Você deve ir. É compromisso. É uma obrigação que você firmou com alguém. Você é aluno, você deve estar em sala de aula sim. Ah, mas hoje eu não estou com vontade, eu não vou aprender nada, eu vou ficar ali, não vai adiantar. Vá, é seu compromisso, é sua responsabilidade. Você deve fazê-lo. Você é cristão e você é membro de uma igreja local. Ah, mas hoje não deu vontade, parece que vai chover. Olha, eu te digo uma coisa, você tem um compromisso diante de Deus, uma responsabilidade moral, um exemplo a ser dado para que outras pessoas possam segui-lo, de uma pessoa fidedigna. Então você vá. Quantas vezes eu fui à igreja e eu confesso, eu fui, mas por compromisso, por ser uma pessoa honrada. E lá eu fui abençoado. Quantas vezes, eu repito, eu fui à igreja sem vontade e quando eu voltei alegre, satisfeito, porque eu tomei a decisão certa. Eu teria perdido aquela bênção, aquela palavra era para mim. Eu precisava e alguma coisa me impedia e era a sombra, o fantasma da inconstância. Só que eu decidi. Acima dos meus sentimentos está o meu compromisso, a minha responsabilidade. É assim que devemos agir. Se você prometeu algo para o seu cônjuge, mas está sem vontade, não importa. Não baseie
a sua vida, as suas decisões em sentimentos, mas seja uma pessoa honrada, uma pessoa de palavra. Lamentavelmente, vivemos numa geração onde as pessoas não têm compromisso com nada. São poucas as pessoas compromissadas. Dentro das suas profissões, infelizmente, nós passamos por uma reforma da igreja, eu estou trabalhando alguns detalhes que gostaria de aperfeiçoar, de melhorar na estrutura do prédio. Estou tentando levantar alguns orçamentos. Meus irmãos, pasmem com a falta de compromisso e honestidade dos prestadores de serviço. Isso reflete o caráter dessas pessoas. E se você é um cristão prestando serviço para alguém, se deu sua palavra, eu estarei em tal lugar, eu irei em tal momento, eu te responderei, eu te enviarei fotos, eu vou te dar o valor, eu prestarei o serviço, cumpra com a sua palavra. Tenha compromisso. A responsabilidade que você assumiu com alguém, ela vai refletir no seu caráter e como as pessoas vão vê-lo. E isso é de vital importância. Então, uma pessoa para ser vitoriosa, ela precisa ser constante, fiel e não instável. Cuidado, mas tenha muito cuidado. Tem pessoas que parecem que são bipolares espiritualmente falando. É que hoje estão assim, muito afoitas, empolgadas e no outro dia estão lá embaixo e aí por causa disso não cumprimentam, não vão, não evangelizam, respondem, pecam. Isso não te dá direito de pecar. Talvez uma falta de motivação não te dá direito de pecar contra Deus, de pecar contra o próximo. Você precisa entender que tem um compromisso diante do Senhor, uma responsabilidade. Se você conseguir absorver isso, a derrota ela estará cada vez mais longe da sua vida. Por quê? Porque você agirá de acordo com o compromisso e não de acordo com a sua vontade, com seus sentimentos. Não estou com vontade de obedecer a dieta imposta pela nutricionista. Você não precisa ter vontade, você precisa obedecer. Não estou com vontade de estudar para a prova que acontecerá na segunda-feira. Você não precisa ter vontade de estudar, você deve estudar, você tem que estudar. Porque na segunda-feira a prova estará lá. Se você não se preocupar com a sua dieta, o seu colesterol continuará subindo, a sua glicose continuará aumentando e você sofrerá os danos pela sua inconsequência, pela sua inconstância. Se você não obedecer, não for uma pessoa disciplinada, você não será uma pessoa de futuro. Você será uma pessoa que as pessoas olharão para você e não te darão crédito. Por quê? Porque não tem palavra. É uma pessoa inconstante. É dobre nos seus caminhos. Tem fogo de palha. Queima, aumenta e rapidinho desaparece. Nós não queremos pessoas assim. Deus deseja pessoas constantes, firmes. E em segundo lugar, veja o que diz Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso é Atos 20, versículo 24. Não importa se eu quero, se eu não quero, se eu tenho que sofrer, o que importa para mim é que eu possa cumprir com alegria o ministério que Jesus Cristo, Ele me deu. Você tem também um ministério, você tem uma carreira, você deve cumpri-la. A Bíblia diz também em Hebreus 12:1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, precisamos cumprir a carreira que nos está proposta, com paciência. Deixe os embaraços, deixe os pecados. Embaraços não significam pecados. Embaraços são pesos, são cargas, fardos que te impedem de correr a caminhada, porque tudo fica difícil. E talvez tem coisas na sua vida que você tem que abandonar, que nem sequer são pecados, mas estão te atrapalhando a ser uma pessoa constante na obra do Senhor. Talvez você é uma pessoa que tem faltado muito aos domingos. E tem faltado por quê? Por causa de um hobby, talvez por causa de um lazer, que não é pecado em si. No entanto, ele te deixa cansado e na hora de ir ao culto, você não tem forças, você está desanimado e não tem compromisso para poder cumprir a vontade do Senhor.
Talvez você é uma pessoa que começa a se envolver com algumas outras pessoas e essas pessoas estão te levando a ter uma filosofia ou pensamentos que não são cristãos. E você tem que deixar todo o pecado, todo o embaraço para correr com alegria a carreira que está proposta. Com paciência, essa palavra paciência, ela entra no original tratando sobre constância, firmeza, pacientemente. Pacientemente. E quão importante é chegar até o final, né? De poder combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Vamos ao ponto 3. Entenda que fraquezas e falhas vão acontecer na caminhada. E isso é inevitável. Nós tentaremos evitá-las, mas muitas elas acontecerão. Ou seja, talvez você diga, pastor, eu comecei, mas eu falhei. Ei, levanta logo. Tá? O justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. Continue tentando, não pare. Firmeza. Ah, pastor, mas eu não consigo, então não vou nem tentar. Ei, essa é a mentalidade de um fracassado. A mentalidade de uma pessoa vitoriosa é aquela, eu vou tentar até conseguir. Eu vou continuar até conseguir. Eu tenho um alvo para alcançar. E Deus vai lhe honrar por isso. Continue, não pare, não pare. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. É Filipenses 1,6. A obra que foi começada em você não foi por você mesmo, foi por Jesus Cristo. Então, Ele que começou a obra, Ele vai concluí-la, Ele vai terminá-la. Então, permita-se ser trabalhado por Jesus Cristo. Fraquezas e falhas são consequências da nossa humanidade. Não podemos ficar nos martirizando ou com sentimento de autopiedade todas as vezes que nós falhamos. Por favor, deixe a autocomiseração de lado e comece a seguir em frente. Caiu? Ralou o joelho? Levanta e continue, e continue. Começou com uma dieta e falhou? Volta, continue. Começou a ler a Bíblia e foi inconstante? Volta, continue. Aquele curso desanimou? Volte. Use os seus fracassos para poder dizer, eu não os quero mais. E eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente. E Deus vai lhe honrar. E quarto e último passo, aprenda a confiar verdadeiramente em Deus. Nós precisamos entender que essa vitória ela virá de Deus em nossas vidas. Salmo 125:1 diz, os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando as coisas vierem, como essa pandemia, que ela colocou, parece que o mundo de cabeça para baixo, de pernas para o ar, e muitas coisas foram inesperadas, pelo menos para mim, e acredito que para você também. Dificuldades financeiras, problemas de trabalho, problemas nos cultos. Tivemos que mexer em tudo para as coisas se organizarem. Não importa, confie no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor não vão se abalar. Não, está tudo bem. Sempre tem um jeitinho, sempre tem uma forma. Deus sempre dá um escape. E nós vamos procurar esse escape, vamos procurar essa alternativa e vamos fazer a vontade do Senhor. Porque nós permaneceremos para sempre e nós não seremos abalados. Então, vai vir, consequentemente, em virtude do mundo caído que nós vivemos, problemas, dificuldades, obstáculos previsíveis, obstáculos imprevisíveis. Mas não importa, porque nós confiamos no Senhor. Se 2021 será com pandemia, sem pandemia, com aulas ou sem aulas, me referindo aos professores e também aos alunos, isso é com Deus, mas nós faremos tudo que podemos. Nós vamos deixar tudo preparado. Você vai fazer a sua parte com perseverança e vai confiar que Deus abrirá as portas, que Deus efetuará o milagre no momento exato. Nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois, mas no momento exato. A inconstância, ela nos impede de crescer espiritualmente. A Bíblia nos desafia a sermos firmes e constantes. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Isso é coisa de menino.
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com a astúcia, enganam fraudulosamente. Não queremos alcançar a estatura de Jesus, sermos maduros, perfeitos e não como meninos inconstantes. A Bíblia também diz em Tiago 1,25: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Será muito feliz nas suas realizações, no seu trabalho, porque ele persevera na lei da liberdade dada em Jesus. E 1 Coríntios 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que bênção! Firmes e constantes, sempre abundantes. Lembre-se, o trabalho que nós realizamos para o Senhor, ele não é em vão. O Senhor Jesus Cristo, ele vê, e nós estaremos construindo sobre a rocha. Eu espero que esteja construindo com ouro, prata e pedras preciosas, e não com madeira, palha e feno. Que Deus possa abençoá-lo e depois, no final, possamos repetir as palavras do apóstolo Paulo quando disse: combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, eu concluí, eu terminei a carreira que Deus me deu, o ministério, o trabalho, guardei a fé, fui até o último momento. Esse é o meu desejo, é o meu sonho, de poder chegar ao fim e dizer: Senhor, cheguei até aqui. Houve problemas? Sim, mas eu cheguei até aqui. E que você também possa derrotar toda a inconstância da sua vida para viver o melhor de Deus e que Deus possa abençoá-lo. Vamos orar. Pai eterno, obrigado. Agradecemos ao Senhor por tanta instrução bíblica. Obrigado porque é o caminho. Ó Deus, o Senhor é o caminho e devemos perseverar neste caminho. Obrigado. E eu peço por cada irmão, por cada irmã que neste momento está, ó Deus, talvez aflito, olhando para si mesmo e percebendo que apesar do potencial, dos talentos, não fizeram, não estão fazendo grande coisa para o Senhor ou para com o próximo, porque estão sendo derrotados pela inconstância. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor afaste a inconstância deles, que possam ter compromisso com o Senhor, compromisso com o próximo, em detrimento dos sentimentos. Ó Deus, quantos cristãos andam pelas emoções, vivem pelos sentimentos. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que sejam pessoas honradas, pessoas de palavra e que possam confiar no Senhor e assumirem as suas responsabilidades, sabendo que não devemos culpar ninguém, senão a nós mesmos, pelo nosso fracasso. Ó Pai, obrigado, porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós também alcançamos favor e graça. Em nome de Jesus. Amém.